Pense de maneira correta e vença a ansiedade. Bom dia, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A gente continua aqui em Filipenses ainda, Filipenses 4, falando sobre ansiedade. No contexto aqui de não ande ansioso, a gente chega ao verso 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Então, tudo indica aqui que a ansiedade tem muito a ver com a questão do modo como que nós pensamos. Não é por acaso que está nesse contexto a afirmação de Paulo, olha, vocês pensem naquilo que é verdadeiro, naquilo que é justo, naquilo que é bom. Naquilo que é bom. A ansiedade, ela tem raiz em um modo incorreto de pensar. Uma das raízes aí da ansiedade. A ansiedade é um inimigo que tem aqui na nossa mente o campo de batalha. O ansioso é alguém que não pensa de maneira correta. E se eu não conseguir? E se o fulano me abandonar? É como se ele fizesse um cálculo das possibilidades e visse apenas o pior. E visse que para ele não há escapatória. O ansioso está sempre de olho no final do túnel e nunca há luz. Nunca há luz, ele enxerga apenas trevas, apenas catástrofe. Mas o cristão, ele não foi chamado a pensar de maneira catastrófica. Por quê? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera. E aí é interessante porque você tem, por exemplo, na psicologia, um ramo da psicologia, o TCC, que fala algo parecido, que os problemas têm a ver com uma maneira incorreta de enxergar a realidade. E é sobre isso que eu estou falando. A questão é, quem pode te levar a enxergar as coisas de maneira correta? Quem pode te levar a pensar de maneira correta? Os homens podem até acertar uma coisa ou outra, mas Jesus, ele afirmou ser a verdade. Lembra quando Jesus falou sobre edificar a casa na rocha, que é ouvir a palavra dele e praticar, edificar na areia? São aqueles que estão edificando em outra coisa, porque ouvem a palavra e não praticam. Se não praticam, estão edificando na areia, estão edificando em outros pensamentos. Outros pensamentos. No Salmo 60, o salmista diz assim, presta-nos auxílio na angústia, pois é vão o socorro do homem. Paulo vai dizer que Deus considerou louca a sabedoria deste mundo. Paulo em Romanos 12, 2, veja o que Paulo diz em Romanos 12, 2. Romanos 12, 2, Romanos capítulo 12, versículo 2. E não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se amolde, ou seja, não se conforme a este mundo. É como se fosse uma forma. Este mundo é uma forma. E você fosse um metal que fosse diluído aqui e ganhasse a forma, pegasse a forma ali dessa forma. Então Paulo está dizendo, não se amolde a este mundo, mas que vocês sejam renovados pela palavra. Que vocês sejam renovados, que vocês comecem a pensar de maneira bíblica, que é a verdade. Jesus, ele não afirmou ser uma verdade, ele disse ser a verdade. Então, qual é o modo correto para pensarmos corretamente? É por meio da Escritura. O pensamento correto, ele está vedado ao ímpio. Porque o modo de pensar do ímpio é irracional. Paulo vai dizer em Romanos, ele vai chamar o homem no seu estado ímpio como bruto e irracional. Paulo vai dizer que o homem sem Deus não pode compreender as coisas de Deus, porque é impossível para ele. E, obviamente, então, a genuína paz está vedada ao ímpio. Por isso a Escritura declara, para os perversos não há paz. Em Efésios 2,12, Paulo diz, estáveis sem Cristo, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Tá vendo? Olha como que a esperança, ela vem de Deus. Ó, vocês estavam sem esperança e sem Deus no mundo. Como que a esperança está relacionada a Deus? A Deus. Então é verdade. Nós temos que pensar de maneira correta. E aqui eu vou mais uma vez dar uma base do que é o pensamento correto em relação ao cristão. Isso é verdade sobre o cristão. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. É assim que nós devemos pensar. É assim que nós devemos enxergar a realidade. Não é que a gente olhe para frente e fale, não, vai tudo acontecer apenas só as mil maravilhas.
Pensar assim até traz paz, mas não é verdade. Isso pode te levar a um choque quando uma circunstância difícil, quando você enfrentar uma circunstância difícil, e pode te levar ao fundo do poço. O cristão não é assim, ele pensa como, olha, ainda que a figueira não floresça, ele sabe, ele está enxergando a vida de maneira correta. Ele sabe que as catástrofes, as desgraças podem acontecer. Então ele diz, ó, ainda que, eu espero que não. Então ele tem uma atitude positiva, eu espero que não. Mas ainda que a figueira não floresça, o produto da oliveira minta, os currais não haja gado, eu me alegrarei no Senhor. Ou Davi no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum porque tu estás comigo. Então, olha o modo que ele pensa. Ele olha para a existência e fala, não, é possível sim que a gente passe pelo vale da sombra da morte. O perigo, a morte, o luto, a dificuldade é uma realidade na existência humana. Então, ele não pensa, não, isso não vai acontecer, eu não vou... Não, ele sabe, isso pode acontecer. Mas ainda que aconteça, eu sei que o Senhor vai estar comigo. Ele vai me guardar. Esse pensamento traz paz. E é a verdade. É a verdade sobre o genuíno cristão. Então, como que a gente lida com a ansiedade? Logo depois de falar sobre ansiedade, Paulo diz, tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é puro, seja isso que ocupe o seu coração. Então, e o que é verdade sobre nós? Sobre o cristão genuíno? Que ele foi lavado pelo sangue do Cordeiro, que tudo coopera para o bem dele, que até as coisas ruins, de alguma maneira, Deus vai reverter para o bem do seu povo. É esse pensamento que deve tomar conta da nossa mente. É esse pensamento. E a gente vai falar mais sobre isso, né, ao longo dessa semana, mas então, seja cheio da palavra de Deus. Alimente-se da palavra. Alimente-se nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Alimente-se da palavra, ouça pregações genuínas. E quanto mais isso acontecer, mais você vai notar que você vai estar lidando melhor com os medos, com os temores, com a ansiedade. Tudo que é verdadeiro, justo, puro e bom, seja isso que ocupe o seu pensamento. E onde isso está? Na Escritura. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais um dia, bendizemos o teu santo nome, louvamos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer. Que a graça do Senhor, ó Pai, esteja conosco, que a mão do Senhor poderosa esteja conosco, que o teu Espírito Santo esteja conosco, nos guiando, nos fortalecendo, nos livrando de todo mal. Pai, fortalece a nossa fé a cada dia, para que nos possamos manter de pé e sermos instrumentos de bênção na nossa família, onde o Senhor nos enviar. Nós oramos em nome de Jesus. Ajude-nos, ó Pai, em nossas fraquezas. Somos fracos, somos ignorantes em nós mesmos, mas confiamos em Ti, Pai. Em nome de Jesus, que a paz do Senhor tome conta do meu coração, do coração de cada um de meus irmãos que estão me ouvindo agora, onde quer que eles estejam. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo.